Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária da Igreja Segunda Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, neste dia 5 de setembro de 2013. Cumprimento os eminentes pares, os advogados presentes, sejam bem-vindos, nossos servidores, e consulto a Câmara se podemos dar por aprovado a ata da sessão anterior. Sem objeção, aprovado.
Isso aqui ele já falou? Já, né? Então, vamos prosseguir o julgamento do processo pautado sob o número 1 da pauta, que é Banco Itaú Leasing e Deomar Cosma. É uma ação rescisória na sessão do dia 1º de agosto. Ela foi adiada porque eu faltei e tinha visto. Mas na sessão precedente, o relator, desembargador Preciani, julgou procedente a ação. E eu pedi vista. Vou procurar meu voto aqui. Qual que é a ação? Banco Itaú Leasing, é? Hã? Ah, tá. É a ação rescisória 67152. Caramba, que coisa de doido. Deixa eu entender. O desembargador Preciani tinha... julgado improcedente o pedido rescisório. É que na anotação está procedente. Por isso que eu fiquei confuso. Foi julgado improcedente. Não foi anotado. Tá? E que foi acompanhado pelos demais. Eu pedi vista e passo a proferir o meu voto. Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão, diante de constituir-se entendimento consolidado na jurisprudência, que em contrato de leasing, a arrendante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação que visa a indenização de danos causados pelo arrendatário em acidente de trânsito. E trago um seguinte entendimento: indenizatória ajuizada contra o arrendatário e arrendante do veículo, legitimidade passiva da arrendante por danos causados pelo arrendatário, já confirmado no julgamento de grave instrumental de recurso especial. Então, esse entendimento continua o seguinte: a análise equivocada do responsável pelo sinistro a partir do boletim de ocorrência configura também endereçamento total. Mas o que importa é o entendimento que eu peço vênia ao relator e os que acompanharam, por entender que a empresa arrendante de leasing, ela não responde por eventual acidente que esse veículo se envolva conduzido pelo arrendatário. O banco, que é o dono do leasing, não me parece que deva responder. E por isso que eu estou julgando a ação rescisória procedente, extinguindo a ação primitiva ante a flagrante ilegitimidade passiva de causa do banco para figurar no polo passivo da demanda originária, lá, aquela indenizatória que foi proposta. É como voto. E o fundamento do meu voto foi que ela não se defendeu lá e veio fazer essa alegação na rescisória. Sim. Foi por isso que eu não acolhi. Então, anunciando o resultado, por maioria, julgaram improcedente a ação rescisória. O 2 da pauta é um agravo regimental que foi relatado pelo doutor Marcos José Martins Siqueira, que desproveu no que foi acompanhado pelos demais desembargadores, pelos mais presentes. E
Banco do Brasil S.A. contra Pedro Pereira de Souza, 2 da pauta. É só continuação de julgamento, eu não tenho problema só de presidir, e a palavra com o desembargador Persiani. Senhor presidente, eu pedi vista desse processo porque já me passaram pelas mãos alguns outros, né? Então, a minha manifestação é a seguinte: o agravante, o Banco do Brasil, se insurge contra a decisão... Desembargador Juraci, eu vou passar a presidência desse caso para Vossa Excelência, tá? Porque eu acho que me manifestei alguma coisa, foro íntimo, alguma coisa. Então, continuando, aproveitando o anúncio de Vossa Excelência, o agravante se insurge contra a decisão monocrática de indeferimento de antecipação de tutela, de suspensão do acordo, dos efeitos do acordo rescindendo, até o julgamento final da ação rescisória. O agravante pretende a suspensão dos efeitos do acordo rescindendo para se evitar o levantamento de 12.154.670,54 R$ nos autos da execução ajuizada pelo agravado contra a Cooperlucas. O acordo rescindendo a apelação número 19.799/2008 manteve a sentença da improcedência dos embargos de terceiro. Na ação rescisória, o autor, ora agravante, alegou perda de objeto dos embargos de terceiro em razão da sentença de extinção da medida cautelar que deu ensejo aos embargos, cerceamento de defesa por não lhe ter sido facultada a apresentação de impugnação à execução e produção de provas, inexistência de fraude à execução reconhecida no agravo número tal, grau de instrumento, violação ao artigo 515 do CPC, pois ao desprover a apelação número tal, declarou nulas as cédulas rurais e pugnou pela concessão de antecipação de tutela para suspender os efeitos do acordo a fim de evitar o levantamento dos valores depositados até o julgamento final. O agravante nas razões do agravo regimental inicialmente faz uma retrospectiva dos fatos em que esclarece que em 1997 ajuizou 2 ações de sequestro seguidas das ações de depósito contra a Cooperlux e que ainda nesse ano foi celebrado acordo que gerou a venda dos produtos e depósito judicial do valor apurado, tudo homologado pelo ministro do Juiz. Em 2001, o agravante foi surpreendido pela liminar concedida na medida cautelar número tal, ajuizada pelo agravado, contra a Cooperlux para penhorar e levantar os valores na ação de depósito. Alega que opôs os embargos de terceiro contra o agravado para impedir a penhora e levantamento do dinheiro. Todavia, os embargos foram julgados improcedentes ao fundamento da existência de fraude à execução em relação ao acordo firmado entre o agravante e a Cooperlux em 97. Aduz que a fraude à execução foi afastada liminarmente e confirmada no julgamento do agravo de instrumento número tal, que transitou em julgado, porém não foi levada em consideração quando proferida a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, e nem no julgamento da apelação número tal. Noticia que o agravado é réu na ação penal número tal, em trâmite na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, e que a importância em debate foi bloqueada por força de decisão naquela ação. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada por estarem presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, aspas, o risco está evidenciado na possibilidade de o agravado continuar o feito de cumprimento de sentença e obter o levantamento do depósito em juízo. Ressalta-se que não haverá prejuízo à parte agravada se ela aguardar a decisão final de mérito do presente recurso por esse tribunal. Ao contrário, o não deferimento da liminar seria antecipar ao agravado a possibilidade de continuar a execução, tornando extremamente difícil o restabelecimento da situação presente, certamente irreversível. Fecha aspas. Os fundamentos do agravante são relevantes. Um dos argumentos na ação rescisória, a violação à coisa julgada, é o reconhecimento de fraude à execução, consistente no acordo celebrado entre o agravante e a Cooperlux, em 97, fraude afastada no julgamento do agravo número tal, que não foi levado em consideração no acordo rescindendo. Ademais, a suspensão dos efeitos do acordo rescindendo
não trará prejuízo ao gravante, pois o valor em apreço está sequestrado na ação penal, número tal, na 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujo termo destaco, aspas, o juiz federal. Analisando o pedido, juntamente com a sentença proferida nesta ação penal, constata-se que foi comprovada a materialidade e autoria do delito, a que respondeu o sentenciado Pedro Pereira de Souza, bastante para a condenação do referido réu a uma pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, pelo delito tipificado no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. As declarações prestadas pelos denunciados nas ações penais também dão conta que o sentenciado Pedro Pereira de Souza, enquanto intermediador das dívidas da Cooperlucas, fizeram várias propostas de dação em pagamento de terras adquiridas, em princípio, de maneira fraudulenta, para a liquidação dos débitos junto ao Banco Brasil, vídeo folhas tais. Aí está o fumo boniures. O perigo em mora encontra-se presente na real possibilidade de o representado Pedro Pereira de Souza dissipar o valor que foi depositado em juízo, em razão da execução de título extrajudicial decorrente justamente das operações ilícitas descortinadas nessa ação penal, sendo, portanto, produto do delito, bem assim, a grande possibilidade da percepção penal tornar-se inócua e os benefícios do ilícito for vantajoso do agente. Ademais, a medida securatória visa a retenção de bens do sentenciado, tanto quantos forem suficientes para cobrir o valor do débito, ou seja, incide no patrimônio do réu, mesmo ilícito e sem vinculação com o crime, para fim de garantir a reparação do dano causado pelo delito, em tese praticado, e pagamento das despesas processuais. Maior razão encontra-se se o valor é, em princípio, produto de crime. Sendo assim, acolhendo integralmente a representação ministerial, defiro liminarmente o sequestro dos valores depositados, etc. Então, com a vênia do relator e dos demais que o acompanharam, eu provejo o agravo regimental e defiro a suspensão dos efeitos do acordo rescindendo até o julgamento da ação rescisória como voto. Então, por maioria, agravo desprovido nos termos do voto do relator. Hein? Ah, tá. Cadê? O que tem? Tem um pedido de... Sim, eu sei. Tem uma sustentação oral, a pessoa vai fazer o pedido, vai fazer, juntar nos autos, e esse pedido de preferência. Só que esse senhor vai viajar às 2 horas da tarde, ele pediu. Quem é que vai viajar às 2 horas da tarde? Doutor Antônio Francisco Sanches. Quer que adia para o próximo mês? Ah, não. Está com pressa, né? Quer viajar às 2 horas da tarde e tal. Ação rescisória 33010/2011 de Chapada. Embargador Juraci presida também esta aqui. Não, é para o presidente. Da pauta, da relatoria da desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, ação rescisória 33010/2011, Chapada Guimarães, Agropecuário Rio Palmeiras Limitada, réu espólio de Antônio Vieira Valdasca Neto, representado pelo inventariante Fábio Duarte. Sou revisor, desembargador Guilmar o primeiro vogal, desembargador Dirceu o segundo. Pedido de preferência sem sustentação. Egrégia turma. Trata-se de ação rescisória proposta por
Agropecuária Rio Palmeiras Limitada, em desfavor do espólio de Antônio Vieira Valdasca Neto, visando a desconstituição de acórdão proferido por esse egrégio sodalício, nos autos do recurso de apelação civil número 72.448, de 2008, interposto essa rescisória com fundamento no artigo 485, inciso 6º e 9º, bem como nos parágrafos 1º e 2º do CPC. Preliminarmente, a autora aduz que encontra-se impossibilitada de arcar com as custas iniciais do processo, bem como de efetuar o depósito de 5% exigido no artigo 488, inciso 3º do CPC, motivo pelo qual pugna pelo seu recolhimento final. Sustenta que o acórdão rescindente fundou-se exclusivamente em prova testemunhal falsa, consubstanciado na suposta venda de gado pelo réu, a qual não restou comprovada. Assevera que, diante do valor da causa atribuído à ação originária, a prova exclusivamente testemunhal não poderia ser admitido, conforme previsão contida nos artigos 401 e 402 do CPC. Afirma ainda que, aspas, o acórdão se utilizou de prova exclusivamente testemunhal, extemporânea, inadmissível e, sobretudo, de conteúdo falso, resultando na admissão de um fato inexistente, num claríssimo erro de fato autorizador da procedência da rescisória. Argumento que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, quais sejam a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a fim de suspender a execução do acórdão rescindente. Ao final, pugna pela procedência da presente rescisória, a fim de declarar rescindido o acórdão proferido na apelação já citada e, por conseguinte, para que se proceda a novo julgamento do aludido recurso. A tutela antecipada foi indeferida às folhas 564 e 565, em decisão monocrática proferida pelo então desembargador José Ferreira Leite. Em contestação apresentada às folhas 582 a 593, o réu pugna preliminarmente pelo indeferimento da petição inicial ante a ausência do depósito prévio correspondente a 5% sobre o valor da causa, e no mérito pela improcedência da ação. A impugnação à peça contestatória foi apresentada pela autora às folhas 601 e 602. As folhas 625 a 627, constata-se a decisão monocrática proferida pelo então relator, desembargador José Ferreira Leite, deferindo o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio ao final do processo. Alegações finais foram apresentadas pelo réu e pela autora. Em parecer acostado às folhas 675 a 684, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação rescisória. É o relatório, senhor presidente. Mantido o parecer, senhora? Eu mantenho o parecer. Prefacialmente, oportuno salientar que a preliminar arguída pela parte autora encontra-se prejudicada, haja visto que o pleito para o recolhimento das custas iniciais e realização do depósito prévio ao final do processo já fora deferido por esta Corte, conforme mencionado no relatório. Antes de adentrar a análise meritória da presente ação rescisória, convém contextualizar a questão em apreço. Depreende-se dos autos que o falecido senhor Antônio Vieira Valdasca Neto, substituído nestes autos por seu espólio, ora réu, interpôs ação monitória em desfavor da autora, visando o recebimento de 4 parcelas com a importância de R$100.000 cada uma. A primeira, com vencimento para 5 de fevereiro de 1995. A segunda, com vencimento dia 5 de março de 1995. A terceira, 5 de abril de 1995. E a quarta, 5 de maio de 1995. Bem como a entrega de um veículo Monza SLE 2.0 e placas IN 441,
provenientes de compromisso de compra e venda de um imóvel rural localizado no município de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia. Após devidamente citada, verifica-se que a autora interpôs embargos à ação monitória, sustentando o adimplemento contratual da seguinte maneira, isso está às folhas 90 dos autos. Letra A. A promissória 01/4, vencida em 5 de fevereiro de 95, paga através de depósito de R$100.000 na conta corrente 4.493, dígito 8 do Banco do Brasil, e que teria sido paga em 8 de fevereiro, contra a entrega da nota promissória do mesmo valor, conforme cópias em anexo. Letra B. A promissória 2/4, vencida em 5 de março do mesmo ano, foi transferida por endosso à senhora Elza Maria de Jesus, paga antecipadamente em 8 de fevereiro de 95, através de depósito na conta corrente da portadora e no valor de R$88.000, descontados os juros, conforme comprovadamente na nota promissória. Letra C. O veículo Monza reclamado foi entregue ao corretor do negócio, senhor Oriovaldo Nogueira da Silva, em Vitória, Espírito Santo, em 23 de dezembro de 1994, quando precedia ao embarque dos demais veículos para Cuiabá como parte de pagamento da comissão pela mediação do negócio, e também comprova nos autos. As notas promissórias vencidas em 5 de abril e 5 de maio são objetos de pedido de busca e apreensão na ação de abatimento proporcional do preço e das execuções abaixo mencionadas. A letra D, nota promissória 3/4, no valor de R$100.000, vencida em 5 de abril, houve endosso em favor de João Roberto Gomes, irmão do advogado dos autores, e é objeto de uma ação de execução na 6ª Vara Civil desta capital, cujo processo é 6.489/95. Letra E. A nota promissória 4/4, também de valor de R$100.000 e vencida em 5 de maio de 95, houve também endosso em favor de João Roberto Gomes, irmão do advogado dos autores, e é objeto de execução na 14ª Vara Civil da capital, e o processo tomou o número de 2317/2005/95. Neste contexto, em contestação aos embargos monitórios, o autor da ação monitória, ora réu, sustentou em síntese que as notas promissórias mencionadas pela embargante, ora autora, não continham qualquer vínculo com o contrato de compra e venda de imóvel pactuado entre as partes, porquanto haviam sido emitidas em virtude da realização de outro negócio. E esse outro negócio seria compra e venda de gado. Após a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, sobreveio o ato sentencial que julgou parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo o pagamento das 2 primeiras parcelas contratuais, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 66.231,66, bem como determinou a entrega do veículo Monza, mencionado acima, no prazo de 10 dias, ou o pagamento correspondente a R$ 22.000. Contra o referido ato sentencial, as partes demandantes interpuseram recurso de apelação, cujo acórdão rescindendo deu provimento ao apelante Antônio Vieira Valdasca Neto, ora representado pelo espólio réu, reformando a sentença hostilizada para dar provimento à ação monitória originária, restando assim emendado. Isso está às folhas 447 dos autos. Apelação civil, ação monitória, alegado pagamento das parcelas cobradas, inexistência de prova, recurso provido. O aludido acórdão transitou em julgado em 29 de abril de 2009, conforme se infere da certidão às folhas 507, contra o qual foi interposta a presente ação rescisória com fundamento no artigo 485, inciso 6º e 9º do CPC, ao argumento de que o acórdão rescindente se fundou em prova falsa, bem como em erro de fato, os quais passo a analisar individualmente. Da prova falsa.
falsa, que é uma das alegações. Com efeito, o inciso 6º do artigo 485 do CPC prevê a possibilidade de rescisão da decisão judicial baseada em prova testemunhal falsa. Se não vejamos, eu transcrevo o artigo e peço licença para dispensar a leitura. Todavia, para permitir a rescisão da decisão judicial, é necessário que a falsidade seja cabalmente provada, de modo a não deixar dúvida acerca da sua existência. Na hipótese, a autora sustenta a falsidade da prova testemunhal, utilizada como alicerce para o proferimento do acórdão rescindendo, sem, no entanto, demonstrar de forma inequívoca a real ocorrência desse falso testemunho. Desta forma, mediante a ausência de demonstração da falsidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela embargada, ora ré, impede a rescindibilidade do provimento judicial, motivo pelo qual a presente ação não merece o almejado provimento neste ponto. Do erro de fato. Conforme relatado, a autora fundamentou seu pedido em erro de fato, consubstanciado na alegação de que o acórdão rescindento admitiu um fato inexistente como existente, qual seja, de que as notas promissórias se referem a outro negócio realizado entre as partes, venda de gado, e não ao compromisso de compra e venda do imóvel rural constante às folhas 67 a 73 dos autos. Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso 9, parágrafo 1º, há erro quando a sentença admitir como fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. O conceito de erro de fato, delineado pelo dispositivo supramencionado, deve ser compreendido como erro de apreciação ou de percepção da prova trazida aos autos, de tal sorte que o julgador supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato existente. Para que se reconheça a existência de erro de fato, a justificar a rescisão da decisão judicial, é necessário que sobre o fato não tenha havido controvérsia entre as partes, bem como a inexistência de pronunciamento judicial. A propósito, cumpre observar a lição de Nelson Nery Júnior, que devem concorrer 4 pressupostos para a rescisão da decisão judicial por erro de fato. Diz Nelson Nery Júnior, abro aspas, devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir a sentença por erro de fato. Letra A. A sentença deve estar baseada no erro de fato. B. Sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes. Letra C. Sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial. Letra D. Que seja aferível pelo exame das provas já constantes nos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção na rescisória de novas provas para demonstrá-lo. Em Código do Processo Civil Comentado, 13ª edição, edição de 2013, página 940 e 941. Analisando o acórdão rescindento, constata-se a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da rescisão da decisão judicial por erro de fato. Vejamos. Conforme salientado anteriormente, a autora, mediante embargos monitório, colacionou aos autos 2 notas promissórias numeradas em 01/4 e 2/4, com vencimentos e valores, frise-se, correspondente às parcelas constantes no instrumento particular de compromisso de compra-venda, firmado entre as partes, objeto da ação monitória intentada pelo espólio, ora réu, quais sejam 100.000 cada, com vencimento para 5 de fevereiro e 5 de março de 1995, respectivamente. Todavia, ao contestar os aludidos embargos, o réu alegou a inexistência de vínculo entre as aludidas notas promissórias e o instrumento de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que as mesmas teriam sido emitidas em razão de outro negócio realizado entre as partes. Na realizada audiência de instrução e julgamento de instrução, as testemunhas arroladas pelo embargado aduziram que as notas promissórias, se referiam à venda de 1.000 cabeças de gado, sustentando em tese a alegação do réu acerca da existência de um segundo negócio entabulado entre as partes.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão rescindendo, utilizando-se exclusivamente da aludida prova testemunhal, considerou como existente a realização de compra e venda de gado, vinculando, por conseguinte, as notas promissórias colacionadas aos autos a esta transação. Todavia, nos termos da legislação processual vigente, é vedada a prova exclusivamente testemunhal acerca da existência do negócio jurídico cujo valor ultrapasse o décuplo do valor do salário mínimo vigente à época, conforme o artigo 401 do CPC. A aplicação do artigo ao caso em comento é de fácil percepção ao considerar como valor da venda de gado correspondente a 4 notas promissórias com valor de R$100 mil cada uma, o que ultrapassa em muito a quantia correspondente ao décuplo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era R$100 mil. Sobre o tema, preleciona também Nelson Nery Júnior, ao comentar o normativo previsto no aludido dispositivo legal, em verbos, abro aspas. Prova exclusivamente testemunhal, havendo indício de prova escrita, é permitida a prova testemunhal na hipótese mencionada na norma sob comentário, artigo 402. O que se veda é a exclusividade da prova testemunhal quanto à existência do contrato. Na hipótese, inexiste nos autos início de prova escrita, a consolidar os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo réu, sendo, portanto, inadmissível reconhecer a existência da alegada venda de gado, bem como a vincular as notas promissórias em comento a essa transação. Ademais, é consabido que as negociações de venda de gado pressupõem, no mínimo, a expedição da competente GTA, que é Guia de Trânsito Animal, documento exigido para o transporte e transferência de animais, o que não se verifica nos autos. Desse modo, constante a regra geral dominante no sistema probatório, incumbe a parte que alega determinado fato sobre o qual sustenta o seu direito demonstrar a sua existência, a exégese do dispositivo no artigo 333 do CPC, porquanto cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si alegados como existentes. Citando Humberto Teodoro Júnior, que eu colaciono parte, aspas, não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados, dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é mesmo que fato inexistente. E isso são lições de Humberto Teodoro Júnior em curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Direito Processual e Processo Conhecimento, edição 2007, página 478. Destarte. Ao não considerar existente fato alegado, ao considerar fato existente, alegado e não provado, portanto, inexistente, o acórdão rescindente incorreu em erro de fato, previsto no artigo 485, inciso 9 do CPC, permitindo, pois, a sua rescisão. Ademais, restou igualmente evidenciado que o acórdão rescindente considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, qual seja a quitação de 2 parcelas do contrato de promessa de compra e venda, representadas pelas notas promissórias colacionadas aos autos e que estão às folhas 93 e 94. Outro sim, importante consignar que a matéria em análise não foi tema de pronunciamento judicial, tampouco de controvérsia entre as partes, preenchendo dessa forma o requisito previsto no artigo também 485, inciso 9, parágrafo 2º do CPC. Assim, caracterizado o erro de fato no julgamento, impõe a procedência da presente ação rescisória para rescindir o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação civil número 72.448/2008.
do julgamento do recurso de apelação civil. Impende ressaltar que o juízo de mérito da ação rescisória é dividido em duas partes, quais sejam: juízo rescindente, que tem por objeto a pretensão da rescisão da decisão judicial transitada em julgado, e juízo rescisório, consubstanciado no rejulgamento da causa matriz. A propósito, colaciono lições de Alexandre Freitas Câmara, abro aspas. Como já foi dito ao longo desse estudo, o juízo de mérito da ação rescisória é dividido em duas partes, e aí ele repete o que eu já afirmei. E eu prossigo afirmando que, dessa forma, passo a julgar a presente ação, para proferir novo julgamento ao recurso aviado em desfavor da sentença prolatada nos autos da ação matriz, em observância o disposto ao artigo 494 CPC. Conforme relatado a Lures, o ato sentencial proferido na ação matriz julgou parcialmente procedente a demanda monitória para reconhecer o adimplemento da terceira e quarta parcelas contratuais, representadas pelas notas promissórias colacionadas às folhas 93 e 94, e, por conseguinte, determinou a restituição em dobro dos valores exigidos indevidamente, em consonância com a regra prevista no artigo 940 do Código Civil, bem como determinou a entrega do veículo Monza no prazo de 10 dias ou o correspondente a R$22.000. Houve ainda condenação recíproca na sucumbência. Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram recurso de apelação e que eu passo a apreciar. Os primeiros apelantes, Antônio Vieira Valdasca Neto e sua esposa, sustentam, em síntese, que as notas promissórias apresentadas pela segunda apelante encontram-se vinculadas a outro negócio entabulado entre as partes, qual seja a venda de gado, motivo pelo qual pugnam pela reforma do ato sentencial para que seja declarado o inadimplemento das parcelas constantes do instrumento particular de compromisso e venda de imóvel. A segunda apelante, a Agropecuária Rio Palmeira Limitada, assevera a existência de erro de cálculo na apuração do valor a ser restituído, haja vista que o magistrado acuo considerou como valor total das parcelas adimplidas a quantia de R$100.000 para a aplicação do artigo 940 do Código Civil, que, na realidade, tal quantia corresponde a cada parcela, bem como pugna pela condenação dos primeiros apelantes, Antônio Vieira Valdasca Neto e sua esposa, nas custas e honorários advocatícios, haja visto que venceram em parte mínima do pedido. Analisando os autos, constata-se que restou incontroverso o adimplemento das parcelas 3 e 4 do referido instrumento particular de compra e venda, mediante o recibo de pagamento das notas promissórias acostadas, os valores e vencimentos são correspondentes às aludidas parcelas contratuais. Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo singular, no que tange a condenação dos primeiros apelados, Antônio Vieira Valdasca Neto e sua esposa, que na época o seu Antônio era vivo ainda, né? Ao pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente nos termos do artigo 940 do Código Civil. Entretanto, verifica-se que, ao realizar o cálculo do valor a ser restituído, equivocou-se o magistrado acuo, eis que considerou como adimplida a quantia total de R$100.000, quando, na realidade, tal valor corresponde a cada parcela exigida indevidamente. Assim, o valor em dobro a ser restituído perfaz a quantia de R$400.000 e não R$200.000, conforme consignado na sentença, devendo ela ser alterada nesse ponto. Outro sim, verifico igualmente que assiste razão ao seguinte apelante, Agropecuária Rio Palmeiras Limitada, no que tange ao ônus sucumbencial, haja vista que a mesma decaiu em parte mínima do seu pedido formulado em sede de embargos monitório, devendo, portanto, ser arcada pela parte contrária, o ônus sucumbencial. A propósito, abro aspas, quando a perda for mínima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba sucumbencial, ou seja, custas e honorários, também lições do nosso
Brilhante Nelson Nery Júnior. Colaciono jurisprudência nesse sentido. Peço vênia para ser dispensada da leitura. Por fim, ressalto que o apelo interposto pelos primeiros apelantes, Antônio Vieira Valdasca Neto e sua esposa, não comporta o almejado provimento, porquanto não demonstrado qualquer princípio de prova escrita a sustentar suas alegações, conforme já fundamentado quando da apreciação do juízo rescindente. Ante o exposto, julgo procedente a ação rescisória para rescindir o acórdão proferido na ocasião do julgamento da apelação civil número 72.448/2008. Em sede de rejulgamento do recurso, nego provimento ao apelo interposto por Antônio Vieira Valdasca Neto e sua esposa, e dou provimento ao apelo interposto pela Agropecuária Rio Palmeiras Limitada para corrigir o erro material apontado na sentença, retificando dessa forma o valor a ser restituído em dobro para a quantia de R$400 mil, bem como para condenar a parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, o que faz com fundamento o artigo 20, parágrafo 3º e artigo 21 do Código de Processo Civil. Outro sim, tendo em vista a procedência do juízo rescindente, fica isenta a autora do recolhimento do depósito correspondente a 5% sobre o valor da causa, haja visto o deferimento para sua realização ao final do processo, que foi concedido no início desta ação. Esse é o voto, senhor presidente. A presidência acolheu o pedido, né? Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas vou discordar. Ação rescisória ajuizada para suspender os efeitos do acordo rescindendo, né? Que Boa Maria proveu o recurso do hora réu e julgou improcedentes os embargos monitórios. Houve também pedido de antecipação de tutela. A autora sustenta que não houve outro negócio entre as partes. A alegação nunca foi provada, portanto, no primeiro acordo utilizou-se de prova exclusivamente testemunhal, extemporânea e de contudo falso, o que resulta na admissão de fato inexistente, num claríssimo erro de fato a autorizar a procedência do pedido rescisório. Assevera ficou claro nos autos a falsidade da prova testemunhal. O recibo de folha 3940, na ação originária, se refere às cambiais, notas promissórias, das parcelas descritas no contrato de venda do imóvel e não são atinentes à compra de gado, negócio que não foi comprovado. Diante do valor atribuído à ação originária, 500 e poucos mil, a prova exclusivamente testemunhal não poderia ser admitida conforme os artigos 401 e 402. Pediu a procedência da ação e a rescisão do acordo e novo julgamento. O efeito suspensivo foi indeferido pelo então embargador José Ferreira Leite. Foi levantada a pré-dejeção, que foi afastada, e na contestação, assevera que a autora nada acresce na apresentação, senão as provas e documentos produzidos na ação monitória. O acordo atendeu às legítimas e verdadeiras provas produzidas nos autos. O parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues Barros é pela improcedência. Agora eu digo, a ação rescisória tem fundamento erro de fato no acordo rescindente que se baseou em prova exclusivamente testemunhal, cujas declarações são falsas. Os fundamentos da presente ação rescisória não têm procedência. Segundo o 485 do CPC, a sentença de mérito transitada e julgada pode ser rescindida quando se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória. A falsidade da prova preconizada nesse dispositivo desafia a demonstração cabal, de plano, e mais, que sem a alegada prova falsa, a decisão não pode subsistir. Portanto, a mera alegação não é suficiente para desconstituir testemunho judicial realizado sob compromisso legal e sob o manto do contraditório. Cito precedência dessa Corte.
do desembargador de Castilho, aqui na primeira turma de turmas reunidas, da desembargadora Maria Helena. O julgamento fundado em prova falsa somente deve ser aceito se a apontada falsidade estiver devidamente comprovada em processo criminal ou for provada no próprio feito rescisório, ou ainda se tiver influência visceral na decisão rescindenda, não bastando apenas a sua mera alegação. O erro de fato somente é capaz de viciar uma sentença quando tiver sido a base do convencimento do julgador, ou seja, quando a conclusão do ato decisório estiver calcada exclusivamente em realidade fática equivocada, fruto da falha percepção do julgador. Aqui eu cito parte do parecer ministerial e prossigo. Eis o teor do voto condutor do então juiz José Mauro Bianchini. Aspas. O autor, na petição inicial da ação monitória, sustenta que a ré está inadimplente no tocante às parcelas 306 e 606, né? 3 e 6. E quanto à transferência de um veículo no valor de R$ 22.000. A ré citada apresentou embargos monitórios, afirmando ter efetuado o pagamento das parcelas 3 e 4, no valor de R$ 100.000 cada, cobrado pelo autor, pelo que pretende ser aplicado ao artigo 940 do Código Civil, a fim de que o autor seja condenado em dobro do valor cobrado indevidamente. A fim de comprovar o pagamento das parcelas 306 e 406, a ré traz aos autos duas notas promissórias de sua emissão a favorecido, o autor, no valor de R$ 100.000 cada uma, com a respectiva quitação. Entretanto, afirma o autor que as notas promissórias foram emitidas em função de outro negócio, firmado entre as partes, consubstanciado na venda de gado. Em verdade, não restou comprovado nos autos o pagamento das parcelas, como pretende o réu nos embargos monitórios. Ao contrário, as provas são no sentido de que a dívida persiste. É que nas notas promissórias, que deveriam fazer referência às parcelas 306 e 406 do contrato, consta no campo reservado ao número a indicação de se tratar das parcelas 1.1/4 e 2/4. Além disso, no compromisso de compra e venda, não há qualquer menção das notas promissórias, e tampouco nas notas promissórias há como aferir que se referem ao contrato. Ademais, a data da emissão das notas promissórias não coincide com a data da assinatura do contrato. E ainda na audiência de instrução e julgamento, duas testemunhas do ouvido informaram que as partes realizaram dois negócios e que somente compra e venda de gado houve emissão das notas promissórias. Fechado. Prossigo. Como se sabe, o erro, de fato, somente é capaz de viciar uma sentença quando tiver sido a base do convencimento do julgador, ou seja, quando a conclusão do ato decisório estiver calcada exclusivamente em realidade fática equivocada, fruto da falta da percepção do julgador com relação a determinada circunstância, o que não se verifica. Por fim, a ação rescisória não se afeiçoa a recurso, não serve e nem se presta para reexame dos fatos ou de provas discutidas na lide rescindenda. Eu julgo procedente o pedido. Vereador Guiomar. Senhor presidente, eu vou pedir vista, porque diante dessa divergência, digamos assim, simétrica entre o voto da eminente relatora de Vossa Excelência e uma situação que envolve até devolução em dobro, etc., eu prefiro dar uma focada um pouco mais, por mais esclarecedor tenham sido os votos precedentes. Aqui, como diz lá no Sul, é um polaco de cada colônia, cada um fala uma língua. Vereador Disseu, aguarda. Não. Adiada a conclusão do julgamento, por pedido de vista do primeiro vogal, desembargador Guiomar Teodoro Borges, a eminente relatora, desembargadora Cleuci, julgou procedente o pedido rescisório e o revisor improcedente. O vogal, desembargador Disseu, aguarda. Atendendo o pedido de preferência, o 3 da pauta já estava na ordem, não estava? 3 da pauta, relator é o desembargador, sou eu.
E embargante do Hospital de Medicina Especializada do Hospital Santa Rosa, embargado Álvaro Roberto Assunção e embargado Luciene Silva Menezes Xavier. Pedido de preferência, haverá sustentação oral por parte do Dr. Bruno Costa, Dr. Bruno, juntando procuração agora, por subestabelecimento da doutora Fernanda. Doutor Bruno vai falar em nome de quem? Luciene. Da requerente Luciene, né? Então, tá ok. São embargos infringentes, na verdade, isso aqui não é recebido. Infringentes. Embargos infringentes de acórdão que deu provimento à apelação interposta pela embargada para impor ao embargante e ao médico Álvaro Roberto Assunção o ressarcimento dos prejuízos materiais de R$ 7.393,72, assim como indenização por danos morais de R$ 100.000, ambos atualizados pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da prolação do acordo, pensão mensal de 2 salários mínimos até a convalescença ou até que a vítima complete 65 anos de idade, fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação e determinou a constituição de hipoteca judiciária para garantir o pagamento da dívida. O voto condutor foi proferido pelo revisor. O relator deu parcial provimento para condenar apenas o médico, excluindo a responsabilidade do hospital. Este, arguindo a inexistência de responsabilidade solidária, pede a manutenção da sentença e da decisão do relator. Contra razões de folha 796 a 798, o parecer é pelo não provimento dos embargos, é o relatório, concedo a palavra, então, ao doutor Bruno Costa Alvarez Silva, que fará a sustentação no interesse da embargada Luciene Silva Menezes Xavier. Tem a palavra Vossa Excelência pelo prazo regimental. Cumprimento os excelentíssimos senhores embargadores. Destaco que me sinto honrado na oportunidade de me dirigir a este tribunal e apenas venho destacar alguns pontos que foram relevantes do voto revisor, que preponderou no entendimento de Vossas Excelências quando da aprovação do acordo. Nesse sentido, as folhas 28 do voto revisor foi preponderante para o convencimento do desembargador os fatos relativos à questão que, na oportunidade em que ocorreu o parto da menor, que restou lesionada, né, pela falta de oxigênio, e hoje essa criança ela sequer é capaz de sentar, né? Esse fato que ocorreu naquela época prejudicou a vida da família de uma forma indelével. A criança possui sérias limitações que são insuperáveis, né, e irreparáveis. O que preponderou para a decisão do desembargador revisor, no caso, foi o fato de que o hospital não dispunha de uma ambulância própria para transferir a criança do Hospital Santa Rosa para a UTI neonatal da maternidade fêmea e também não dispunha, naquela oportunidade, dessa UTI neonatal que poderia minorar os efeitos provocados pela conduta do médico que retardou a realização do parto, causando assim a lesão cerebral pela falta de oxigênio, né? Destaca ainda depoimento nos autos de médico que trabalhava no hospital na oportunidade, o Dr. Rubens, pediatra, que acompanhava os procedimentos do parto, que o hospital também estaria em reforma, né? Levando em conta a teoria do risco e a responsabilidade objetiva que é aplicável aos casos em que se verifica a relação de consumo, né, é oportuno e medida de justiça que se reconheça a responsabilidade objetiva do hospital, a fim de tornar possível o cumprimento integral da decisão, levando-se em conta que, talvez recaindo apenas em cima da pessoa física a condenação, seja provável que se arraste por mais anos ainda essa execução.
Esses os pontos que tinham a se destacar, destacando que tanto a genitora quanto a criança se equiparam à condição de consumidores conforme o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Agradeço a oportunidade a Vossas Excelências. Bom dia. O senhor doutor da Procuradoria? Mantido o parecer. Embargos infringentes, de acordo que deu provimento à apelação interposta pela embargada para reconhecer a responsabilidade solidária do médico e do hospital por demora na realização do parto, que levou à necessidade de UTI e danos físicos permanentes na menor. Como o embargante não dispunha de unidade de tratamento intensivo neonatal, teve que ser feita transferência para outro hospital. Em decorrência da espera, tanto para o parto como para o encaminhamento à UTI adequada, a criança sofreu encefalomalácia multicística, lesão no tecido nobre cerebral. O relator deu parcial provimento, reconhecendo unicamente a responsabilidade do médico, excluindo a do hospital. O revisor, que foi acompanhado pelo vogal, deu total provimento ao recurso, admitindo a responsabilidade solidária entre ambos. E é exatamente esse último ponto que trata o tema tratado nesses embargos. Inicialmente, cumpre registrar que, por dedução lógica, o médico demandado é preposto do hospital, porque, de outro modo, essa seria a primeira defesa deste. No entanto, além de não afirmar o contrário, em momento algum, o depoimento da auxiliar de enfermagem Sueli Vieira de Almeida, folhas 442, de que, aspa, trabalha auxiliando no Hospital Santa Rosa desde 99 e desde então auxilia também o doutor Álvaro, fecha aspas, corrobora nessa conclusão, afastando qualquer dúvida a respeito do vínculo que existe entre eles. Trago uma jurisprudência do Rio Grande do TJ de São Paulo, que ratifica esse entendimento que você me baseie nela. Digo assim, médicos que ademais tiveram a ser atribuídas lesivas ao paciente, condutas lesivas ao paciente, que deve ter oportunidade de se defender, nossa, que é a parte do processo. E também uma jurisprudência do tribunal este aqui do Rio Grande do Sul, que diz que, a despeito da ausência de relação empregatícia entre médico e hospital, a partir do momento em que o nosocômio disponibiliza suas dependências para o atendimento pelo seu corpo clínico, está igualmente tornando-se responsável pelos procedimentos que ali vierem a ser executados, com todas as consequências aí decorrentes. Essa é do Tribunal do Rio Grande do Sul. E mais uma aqui, este caso do TJ de São Paulo, que o eminente desembargador Rui Stocco cita na sua obra, diz que a indenização por erro médico prática por médico assistente, no qual se atribui o status de preposto, relevância da existência de relação empregatícia, membro do corpo clínico que trabalha sob a autorização e supervisão do hospital, recurso não provido. Nessa situação, digo eu, quando o médico é considerado preposto do hospital porque trabalha sob sua autorização e supervisão, este último responde sim solidariamente, e trago novamente Rui Stocco. Portanto, digo, nestes autos, a responsabilidade primeira é do embargante. Por isso, ele deve ser condenado em conjunto com o médico, especialmente porque, em controvérsia, a existência de erro na condução do caso, como consignado no voto condutor preferido pelo revisor. E, em apoio a esse entendimento, a jurisprudência do STJ, processo civil e consumidor, agravo no recurso especial, tal, responsabilidade civil, erro médico hospital, responsabilidade solidária. Na hipótese, deve-se reconhecer a legitimidade passiva de causa do recorrente, legitimidade, tendo em vista a possibilidade de responder solidariamente por defeito na prestação de serviço, caso seja comprovada a culpa dos médicos. Portanto, eu estou aqui negando o provimento ao recurso. Desproveito. Cadê a folha aqui? Eu também desprovejo, porque a responsabilidade do hospital é objetiva, no caso. Desembargador Guiomar? Estou de acordo. Desembargador Dirceu? Também estou de acordo, mesmo porque, segundo o que eu vi, faltava uma UTI neonatal. Acho que o hospital que se propõe a fazer parto, que vai oferecer esse tipo de serviço, tem que ter, no mínimo, cuidado com a vida humana. E se não tivesse a UTI neonatal, tinha que disponibilizar alguma forma de socorro imediato. Então, no mínimo, o hospital foi omisso. De modo que não tem dúvida em comprar Vossa Excelência. Desembargadora Cleuci. Eu estou de acordo com Vossa Excelência.
Então, a unanimidade negaram provimento ao recurso. O próximo é o 4 da pauta, é um conflito de competência entre o juiz da Vara Única de Novo São Joaquim, aqui eu estou deduzindo, porque aqui que saiu só Novo São, deve ser chamado aqui. Eu sou citado, é o juiz da 4ª Vara Civil de Barra do Garças, eu sou o relator. Se me permitirem, pelo acordo, vamos ver se a gente consegue resolver. Conflito negativo de competência. Ação de cobrança. Foro. Competência relativa. Livre escolha do autor da ação. Incompetência suscitada pelo juiz de ofício. Impossibilidade. Declarada a competência do juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Barra do Garças. Todo mundo de acordo? Deixa eu ver se tem parecer. Parecer é pelo acolhimento da suscitação. Tá? E nesse sentido que eu estou votando. Todos de acordo? Então, a unanimidade acolher o conflito e reconhecendo o juiz da 4ª Vara de Barra do Garças para julgamento da ação. O que é isso? 6 da pauta, também é meu. Impugnação, Geni Garófalo Munhoz, seu esposo, impugnado Espólio Joaquim Coelho Filho. O que é isso? Impugnação, assistência judiciária gratuita. Impugnação, assistência judiciária gratuita, alegação de que o impugnado não faz jus ao benefício, ausência de prova e indeferimento. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômica e financeira do beneficiário da justiça gratuita, sem a qual deve-se manter a decisão que deferiu. Tá? Todos de acordo? Então, recurso, ausência de prova e indeferimento, deixa eu ver como é que foi. Era isso. Vamos lá. Não sei porque está aqui. Eu mandei para a prova. Ação rescisória, mas eles é recurso, né? Na rescisória, né? É uma impugnação na rescisória. Deve ser isso. Imagina se ele impugnou. É verdade, é verdade. É verdade. Mas já veio no pleno, agora todo mundo já concordou, já pronto. Então, a impugnação foi rejeitada. Não, mas peraí. Eu decidi a impugnação. Mas aqui no tribunal, o nosso sistema, que não foi meu, anota como impugnação. Impugnação, impugnante, impugnado. Tá? Sim, mas decisão da rescisória. Eu chamo impugnação. Não. A impugnação, a palavra impugnação, porque defere-se a assistência. Aí a parte de, olha, peraí, não pode existir. Essa é a impugnação, né? Não é agravo. Eu não julgo de novo, não. Não é, mano. Bom, e foi... Não está, seu filho. Defere-se. Tá. Foi mantida a justiça gratuita. Pronto. Acabou? O embargador Liceu, 7 da pauta, é uma petição. Deve ser cautelar. Aqui aí chama petição. Aqui, não. Ricardo. De tutela antecipada. Ricardo Reinaldo Falavina é requerente. E o requerente são justiçador, administrador de bens e serviços, participação em empreendimentos Ecocampo, e Pedro Paulo, não é Pereira, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior, requerido. O embargador Liceu é relator e tem a palavra. Olha, eu não sei se eu posso resumir,
Esse caso aqui, as partes, no segundo grau, no tribunal, fizeram um acordo e assinaram o acordo formal, legal. Passado algum tempo, antes da homologação, veio um aditivo ao acordo. Só que esse aditivo, segundo se alega aqui, foi assinado por advogados sem procuração, sem poderes para fazer essa adição. E, inobstantemente, foi homologado pelo desembargador aqui do tribunal. Desta homologação é que vem esta ação que transitou em julgado, né? E, quando foi executado, eles falaram, mas o acordo não é este, o acordo é outro. Foram verificar e viram que a parte que foi aditada é que estava em desacordo com o que fora originariamente feito. Aí por quê? Aí propuseram a ação no tribunal, essa ação de anulação, porque é ato do tribunal, do desembargador, aqui do tribunal que homologou esse acordo. Certo? Aí eles alegam as nulidades, se quiser que eu leia o voto, talvez para ficar melhor esclarecido, talvez. Nulidade de citação, que eu estou acolhi a preliminar de nulidade de citação, porque realmente não houve essa citação válida na execução desse acordo. E somente com a vinda deles aos autos é que começou a correr prazo, porque eles não foram citados regularmente. Então, foi acolhida a nulidade daquela citação lá do ato e considerado como citados a partir do ingresso nos autos. Isso, do juízo, onde eles alegaram da execução que se formou. Aí tem o preliminar de coisa julgado material, que eu estou rejeitando também, que é porque é uma matéria já julgada no agravo instrumento número 86-18B, 2012, da segunda Câmara desse grande Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando se reconheceu por decisão constante julgado a validade da representação processual hora questionada. Então, eu estou dizendo que a matéria é amplamente arguida e abordada e recorrida, de modo que já fora objeto de decisão. Estou rejeitando essas duas preliminares. Não sei se me fiz entender. No mérito, eu estou acolhendo para anular parcialmente o acordo, a homologação do acordo, somente da parte que as partes impugnam que realmente não fora assinado por advogado regularmente constituído dos autos. Porque, para transigir, há necessidade, inclusive, de procuração expressa, com a capacidade de transigir. Então, não havia sequer procuração, quanto mais com poderes expressos. E a ação se funda no artigo 486, que diz assim: os atos judiciais que dependem de sentença, ou que esta for meramente homologatória, podem ser incididos com os atos jurídicos em geral nos termos da lei civil. Conforme Nelson Terugini, diferente da ação rescisória, que visa apagar do mundo jurídico decisão judicial cobertada pela coisa julgada material, a ação anulatória do artigo 486 tem por objetivo anular os atos processuais praticados pelas partes e as sentenças judiciais meramente homologatórias. Alguém tem alguma dúvida para... Eu peço vista. Pedir vista, desembargador Percento. Então, deixa eu ver a relação aqui. Desembargadora Cleuci? Eu estou de acordo, desembargador Percento pediu vista, desembargador Guiomar aguarda. Então, adiada a conclusão do julgamento, faço o pedido de vista do terceiro vogal, desembargador Juraci Persiano. Eu não sei porquê. Eu também não. Porque eu sei que a Constituição seja originária, porque senão nós tudo prejudicado o recurso. Claro, mas uma vez que se colocou aqui, atrás da competência. Os juízes, alguns trazem esse que é um colocagem para a gente não dá colocar, eu não coloco nada na acordo colocado. Caso seja acordo, a gente tem que dizer que é nega o sentimento da prejudicada, depois só nega os direitos de tributação civil, porque
Porque ao recurso, o cara já recursou. Não é que ele fez acordo. Dá para fazer acordo por pagada, se você não pagar, você é recurso. Então, eu não coloco. Só no logo acordo quando o depósito vai ter por feito aqui e a gente tem que liberar. Não é você que não tem recurso, Você também concorda que tem interesse recursal lá? não há interesse recursal. Vou dar parte Mas se ele não cumprir o acordo, eu quero que você julgue ele. Não, tá. É mais fácil. Prejudicado, prejudicado. O 8 da pauta é um incidente de uniformização de jurisprudência 32.059/2013, em que é relatora a desembargadora Cleoci Terezinha Chagas, o requerente ODNA e requerido ADL. A parecer, e a palavra encontra-se à disposição da ilustre relatora. Egrégia turma. Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitada por Otaciana das Neves Araújo e seu filho, aduzindo que há divergência jurisprudencial desta Corte no julgamento da apelação número 71.913/2009, julgado pela 5ª Câmara Civil, e no agravo de instrumento de número 87.464/2007, julgado pela 3ª Câmara Civil. Sustenta a requerente que no julgado da 5ª Câmara Civil, em que ela figurava como apelante, houve a exoneração de alimentos com aplicação da penalidade civil de indignidade. Por sua vez, no julgado da 3ª Câmara Civil, ficou decidido que somente incidiria a indignidade civil caso houvesse a incidência de uma das 3 hipóteses previstas no artigo 1814 do Código Civil. Alega que o julgado da 3ª Câmara Civil encontra amparo em entendimento doutrinário, bem como na jurisprudência, sendo certo ainda que o artigo 1815 do Código Civil dispõe de forma clara as hipóteses de declaração de indignidade. Pede o julgamento do incidente para que na apelação número 154.012/2012 seja obedecido o disposto no artigo 476 do Código de Processo Civil e artigo 176 do Regimento Interno deste Tribunal. O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição do incidente, senhor presidente, ao relatório. Ouça a douta Procuradora. Mantido o parecer, palavra de vossa. Estou rejeitando, de acordo com o parecer da Procuradoria, eu não estou conhecendo porque foram coisas diferentes que não podem ser. Um é agravo, o outro é apelação. É. Isso. Cleoci, eu não estou. Você negou? Eu não estou conhecendo. Não conheceu? Não estou conhecendo. De acordo, Sim Persiani? De acordo. Não, pede mesmo. Desembargador Guiomar. Desembargador Dirceu. De acordo. Então, a unanimidade não conheceram do incidente. Desembargador Juraci, 9 da pauta, é um suscita conflito de competência segundo da violência doméstica com a de sucessões da capital, para família, de família. Veio aqui, Nem, mas está vindo aqui esse conflito? É contra o conflito, né? Não é agravo. Então tá bom, desembargador Juraci. Aqui é um conflito de competência, violência doméstica e família. Desembargador Guiomar. Conflito de competência, família e violência doméstica. Tem precedente lá, tem... Pois é. Acontece aqui o seguinte, o parecer da doutora Maria Ângela Vera Gadeira de Souza, né, é pela improcedência e confirmação da vara, da segunda vara família. Né? Aqui é o seguinte, desembargador.
na anotação aqui do parecer, está dizendo que, pela improcedência do conflito competente de modo a manter a decisão que declinou com o competente o juiz da segunda vara especial de violência doméstica. Ela teria que colocar... Só que aqui, mas o suscitante, na verdade... não, ela está dizendo que declinou. O juízo da segunda vara especializada de violência doméstica declinou para a de família. A de família suscitou. Então, o parecer da doutora Ângela está em consonância de família que suscitou? Está em consonância com o nosso... Suscitado pela violência doméstica. Não, a violência doméstica declinou. Provavelmente o doutor Jamil. Conflito negativo suscitado pela violência doméstica. Bom, a não ser no parecer, então, assim. Mandou para lá, Cadê o conflito? Eu quero ver o conflito. O conflito já está antes da jurisdição aqui. Quem suscitou realmente o conflito negativo de competência foi a doutora Tatiane, que é a juíza da vara de violência doméstica. Tá? Isso da PCA não está certo. Embora a conclusão da doutora, por isso que é pela improcedência, certo? Por isso que a procuradora foi pela improcedência. Aqui acontece o seguinte. Ou seja, a procuradora é competente à vara de violência doméstica. A ação do divórcio foi proposta na segunda vara de família. A juíza, ao se deparar com medida protetiva informada nos autos, lá da segunda vara de violência, Maria da Penha, declinou da competência e mandou os autos para lá. Verifique-se nos autos da ação de divórcio que a juíza suscitada deferiu medida urgente de antecipação de tutela de guarda provisória do pai e filho. Porém, em audiência de conciliação da vara de família, ocorrida em 20 de 4 de 2013, a ré na ação de divórcio, Débora, trouxe aos autos os termos da medida protetiva deferidas pela juíza da segunda vara de violência doméstica. A juíza de família disse o seguinte: determina a juntada de tais documentos dos autos, verifica que a medida protetiva ocorreu em 26 de 2 de 2013, que foi designada a audiência para o dia 19 de 3, e que na oportunidade foram mantidas as condições antes impostas. Portanto, essas condições, a competência para decidir essa ação nos termos da Maria da Penha é daquele juízo, por isso declina a competência, encaminha os autos. Aí eu digo, é certa a existência da medida protetiva requerida pela mulher, ex-cônjuge, em andamento na violência doméstica. Fato caracterizador da existência de risco. Entretanto, tal situação, por si só, não implica na fixação daquela competência, porque a ação de divórcio foi proposta na família e não decorre da violência, aqui no caso. Né? Aí eu cito os artigos 5 e 14 da lei da Penha e digo assim, duas situações são peculiares nesse conflito. Primeiro, a ação de divórcio não decorre de violência doméstica. A causa de pedir está relacionada à infidelidade conjugal e ao afastamento da cônjuge do lar, proposta pelo marido, Cleito. B. A medida protetiva requerida por Débora, a esposa, não contém nenhum outro pedido de divórcio, de guarda de pensão ou qualquer outra medida correlata que justificasse a fixação das matérias civis na competência da vara de violência doméstica. Dessa forma, a situação evidenciada nos autos é que a ação de divórcio foi proposta pelo marido Cleito, firmando a competência da família de medidas civis vindicadas: divórcio, pensão alimentícia, guarda, regulamentação de medidas, separação de corpos. Nada há na ação de divórcio proposta pelo marido que guarde relação com o objeto da demanda da vara doméstica. Não houve pedido pela esposa na vara de violência na vara da violência doméstica
de separação, pensão alimentícia, guarda, ou pedido tão somente medidas protetivas. Daí porque o divórcio deve prosseguir na ação na originária. Julgo procedente e declaro competente a vara especial da família, nesse caso. Desembargador Guiomar. Desembargador Dirceu dos Santos. Eu peço bem ao relator, mas eu discordo por uma razão muito simples. A mulher realmente ela não vai, na maior parte das vezes, 99,9%, reclamar eventual medida protetiva, mesmo porque ela, como vítima, ela já sofre essa pressão diuturnamente. E se basta ter a medida protetiva para saber se que a coisa não vai bem. Não é necessário esperar que aconteça. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Como a violência doméstica foi criada com esse espírito, com o objetivo de proteger, de proteção, e por isso foram dadas essas competências, essa competência, inclusive, para extrapolar a esfera criminal e entrar na esfera cívica, de divórcio, tal, eu acho que não há nada que diga, não há perigo, senão nós estaríamos afirmando um fato que, se vier ocorrer, nós ficamos numa situação complicada, porque nunca se sabe quando vai ocorrer eventual dano ou eventual agressão à vítima. Então, nesse caso, é melhor ter cautela. Se ele está sob medida protetiva, se há medida protetiva, é porque existe fumaça de que pode haver alguma agressão, alguma coisa. Não se pode esperar que a vítima peça socorro, que na maior parte das vezes, até quando ela pede socorro, já é um sinal de ameaça, já é um confronto. Então, eu acho que, nesse caso, quando houver um conflito, sempre que houver, sem pestanejar, havendo essa possibilidade, deve ser da vara de violência doméstica, que deve ser a vara aparelhada para isso. Se tem muito pouco processo, é outro problema. Eu peço bem ao relator, e posso juntar voto escrito, inclusive, nesse sentido, discordando desse posicionamento e mantendo a vara de violência doméstica como a competente para esse caso de que há medida protetiva, ainda que aparentemente não guarde relação com a ação de divórcio. Basta que haja a possibilidade, a circunstância para que a vara seja a competente. É como voto. Eu peço vista, excelência. Desembargadora Clécio, pedir vista. Eu já vou pedir vênia ao relator, mas a situação me parece o seguinte, é que o divórcio litigioso foi proposto pelo marido. Há o argumento de que a mulher teria afastado do lar e etc. Né? Mas, de qualquer forma, surgiu uma medida protetiva lá na frente. Né? Que eu não sei aqui nem o teor da medida, por que ela requereu essa medida protetiva. Então, sem prejuízo de rever meu voto após a manifestação da desembargadora Cleucilde, ele já acompanha a divergência. Eu sei da posição, nós temos discutido várias vezes sobre isso daí, mas eu tenho, inclusive, o agravo do instrumento lá, aguardando essa definição aqui, e a questão parece meio tormentosa, porque a parte não pediu nada. Existiu um entreveiro entre eles, fez a reclamação lá. A ação corre na vara de família, ninguém pediu nada. Quando o processo já foi proposto, quando o pedido de divórcio já foi proposto lá na vara de família, eu tenho discordado na remessa para a da família, porque já começou lá, já é coisa de briga lá. No caso, não foi isso aqui. Eu tenho ponderado sobre isso, a partir desse raciocínio, todas as ações que estiverem na vara de família, que eventualmente tiver processo de Maria da Penha, deverão ser remetidos para lá. Eles vão... Imagine quantos feitos deve ter desse. Então, eu optei por consolidar a jurisprudência onde não houve reclamação e onde iniciou o feito. E
procurei, levei um tempão para definir sobre isso aqui também. Não tem nenhuma relação do pedido de divórcio com a medida protetiva. Apenas para manifestar aqui a minha posição. Pensar de forma diferente do desembargador Juraci não fere o princípio da especialidade. A vara de família ela foi criada com determinada especialidade. Ao pior, a vara de violência doméstica também. Quando analisa-se fatos diferentes, por óticas diferentes, não vai ferir o princípio da especialidade. Eu acho que o princípio da vida é mais importante do que o risco. Se você correr risco, você vai colocar assim. Lá se trata de só mandar canal para cá. Há toda uma estrutura, toda uma filosofia em torno disso, mundialmente debatido, em torno da proteção da mulher, principalmente, do doméstico. Então, não é o simples fato de essa vara de competir, está se protegendo vida. Igual a vida. Então, para isso, que você quer, porque na vara de violência doméstica, ela é especializada para isso. E para isso, existe a vara de família, que é especializada para divórcio. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha, eu descobri. A parte não deve entender, não deve entender isso. A Deus o direito de completar, não. Mas foi estando lá no divórcio, declarar uma coisa. Não, foi discutido. Não, de iniciativa própria do juiz. Mas aí não falou nada. mas é claro, o bicho não vai falar disso. Já tem medo até de abrir a boca. Não sei se foi entendido. Eu também fui a matar a obra. Eu nunca vi mulher que não matar difícil, nada. Com outras armas. Agora, pode matar a mulher. E eu digo mais uma coisa. Aqui eu não sei qual que foi a crise que levou para fazer a permissão. Estou errado. Não, estou dizendo por que ele queria fazer. Quando ela levou lá na parte da delegacia de polícia. Ela foi lá com o quê? Não, ela pediu para matar o morto, não. Eu já falei dessa forma, porque lá além de uma mulher matar, ele batizou ela, botou no saco. Então, é o seguinte, eu tenho absoluta certeza que só o fato desse juiz comparecer terá a juíza do Maria da Penha, desse homem aqui, ele já toma um sossego-leão suficiente para pensar por ele. E esse é o espírito da lei. É a universalização da proteção. Bom, vamos lá. De qualquer forma, nós, obrigado à conclusão do julgamento, faço pedido de vista do terceiro vogal. Após o relator, pela procedência, o quarto pelo vogal, o segundo e o quarto vogal julgaram pela improcedência do conflito. Pelo menos inibe, né? Pelo menos inibe. O cidadão tem a O delegado disse a limpeza do esporte. Olha, eu prefiro não pagar o preço. 10 da pauta, um agravo regimental de relatoria do desembargador Dirceu dos Santos. O agravante é Potencial Produtos Agrícolas Limitada e agravado Aventes Copciense Brasil Limitada. Eu não estou conhecendo esse agravo em razão da intempestividade do agravo. Eu, monocraticamente, extingui uma ação rescisória sem resolução de mérito com a seguinte emenda. Ação rescisória, nulidade de estação projetal, matéria discutida do curso do processo, descabimento, extinção sem resolução de mérito, inteligência do artigo 267, 6º do CPC. Aí passado, foi publicado, o prazo começou a ocorrer numa sexta-feira, dia 19, e ele só entrou na terça-feira, dia 27 de 2013. 27 de 7 de 2013. Então, por ter sido apresentado fora do prazo legal de 5 dias,
conforme o artigo 52, parágrafo 3º do regimento interno do tribunal, eu não estou conhecendo desse regimental. Todos de acordo? A unanimidade. A unanimidade, não conhecer, negaram provimento ao recurso. Não conhecemos. Ah, desculpe, né, a tempestividade é aqui, né? Então, não conhecer o recurso. Deu para CNA, eu acho, se não me engano, sendo que teria que levar o regimental. Nessa situação aqui, essa aferição de tempestividade, vamos supor que tivesse feito no prazo certo. Aliás, ele protocolou no prazo errado. Não conhecimento dessa data. Você tem obrigação de fazer para dizer que não conhece? Não, eu acho que tem. Não, pois é, ele pensa assim, eu penso não, os requisitos da admissibilidade, você tem que ter para quem tem poder fazer. Não conhecimento, porque às vezes pode ter algum erro de data, alguma colocação, um entendimento diversificado. Eu entendo que todo o regimental, já que foi monocrática a decisão, a decisão no regimental não pode, de hipótese alguma, ser monocrática, porque ele recorre justamente da decisão monocrática. Então, você tem que levar o colegiado, ainda que seja para não conhecimento. É o que eu penso, que eu escrevi no mandado de segurança, inclusive foi dele, ele que foi a autoridade coatora, o Madeu Juraci. Eu penso que... Não, eu. A lei não contém dispositivos de norma. Artigo 500. Diz que o recurso manifestamente inadmissível, ele tem que ser declarado de pronto. As condições do recurso do relator não acabam de ser. Isso o cara vai declarar. Se trazer para cá a declaração, daí ele vai ser tudo monocrático. Não, mas o problema é o seguinte. Eu estou de acordo com o desembargador Rubens. É recurso? É recurso? Se é recurso, ele tem pressupostos próprios. Se ele é intempestivo, quem vai examinar, num primeiro momento, a intempestividade é o relator, que proferiu a decisão recorrida. Ele pode depois entrar com recurso para dizer que não, dessa decisão, com esse conteúdo da intempestividade, para levar para o colegiado. Mas o pressuposto primeiro, quem avalia é o relator, claro. Mas aí ele faz vamos supor que for duas intempestividades. Não, mas aí o que acontece? Aí a intempestividade seria o próprio fundamento do recurso. Aí ficaria complicado. Tudo bem. Mas ele entra com recurso intempestivo para a Não, mas o problema é o seguinte, eu acho que se o fundamento do recurso era intempestividade, aí não tem como suprimir. Mas, nas outras situações, ele tem pressuposto, tem que ser pressuposto, tem que ser apreciado. Eu, como advogado, eu fiz assim como você disse. Eu lembro que eu fiz o universo, porque eu fiz o regimental, e aí eu fiz um mandado de segurança. No caso, eu fui provido. Na hora que chegou o regimental, certo. Mas eles transformam o mandado de segurança em ação de recurso, aliás. Porque o regimental ele é especial, ele é contra a decisão do relator, dizendo que essa decisão está errada. Então, se é contra a decisão do relator, eu sei que os pressupostos de admissibilidade têm que ser admitidos, mas eu entendo que não pode ser monocrático, até para que a Câmara tome conhecimento, a turma tome conhecimento de que foi entrada aquele regimental, de que houve a análise da tempestividade, computou-se. Quer ver um exemplo? Nós julgarmos esse recurso desse jeito aqui, rigorosamente, nós estamos cerceando direito de defesa. Ele não se pronunciou sobre essa questão que a excelência está trazendo aqui. Ele nem sabe por que está sendo... Ele nem sabe. Vamos admitir que Vossa Excelência tem errado no cálculo dessa contagem para dizer que o recurso é intempestivo.
Ele nem se pronunciou Mas sobre ele- isso e nós estamos julgando, rapaz. Mas ele pode dar um margem giratório para provar que não, é isso aí. Não. Ele tem direito de examinar o conteúdo da sua decisão última lá. Pois é, desse monocraticamente, aí ele vem instalando intempestivos. Fala, e aí? Não, aí, Vossa Excelência, aí ele está trazendo o conteúdo da decisão. Aí eu quero trazer. Aí é, porque aí Vossa Excelência não pode dizer. Não. Olha, vamos terminar. Foram dois declaratórios aqui. O 12 da pauta, desembargador Persiano, embargo de declaração de AGE Transportes e embargado Flávio Kerber. Esse voto é longo e eu quero ler porque eu Mas fiz eu um faço título questão aqui, também, Times no Roma, não sei o que lá, e fiz também em itálico aqui, eu quero ler inclusive o itálico. Então eu estou rejeitando os irmãos. Todos de acordo? Embargo rejeitado. Doutor Paulo Carreira. Rejeitando 12 da essa. pauta, rejeitado, de Altair Vizentim e José Pupim Filho. Rejeitando também. Todos de acordo? Rejeitado a unanimidade. Mais algum? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Mas ele vai postar, é para o processo, não é para a turma. Você escreve com o advogado, senhor, para nós. Se o advogado recorrer, vai